Oceano Atlântico. E os outeiros vão assistir ao maior espetáculo que o mundo já assistiu. Todos olhando com espanto o monte crescer até as nuvens do céu. As ondas do mar se abrem passagem, enquanto a cidade sagrada emerge com coragem. Coração acelerado, adrenalina no ar, testemunhando o milagre que está para se revelar. Ascensão, a cidade sagrada se ergue das profundezas do oceano aos céus, em um espetáculo grandioso, divino. Jerusalém brilhe novamente, eterno e sublime. Jerusalém vai subir do meio do Oceano Atlântico. E os outeiros vão assistir ao maior espetáculo que o mundo já assistiu. Todos olhando com espanto o monte crescer até as nuvens do céu. As ondas do mar se abrem passagem, enquanto a cidade sagrada emerge com coragem. Coração acelerado, adrenalina no ar, testemunhando o milagre que está para se revelar. Ascensão, a cidade sagrada se ergue das profundezas do oceano aos céus, em um espetáculo grandioso, divino. Jerusalém brilhe novamente, eterno e sublime. Jerusalém vai subir do meio do Oceano Atlântico. E os outeiros vão assistir ao maior espetáculo que o mundo já assistiu. Todos olhando com espanto o monte crescer até as nuvens do céu. As ondas do mar se abrem passagem, enquanto a cidade sagrada emerge com coragem. Coração acelerado, adrenalina no ar, testemunhando o milagre que está para se revelar. Ascensão, a cidade sagrada se ergue das profundezas do oceano aos céus, em um espetáculo grandioso, divino. Jerusalém brilhe novamente, eterno e sublime. Jerusalém vai subir do meio do Oceano Atlântico. E os outeiros vão assistir ao maior espetáculo que o mundo já assistiu. Todos olhando com espanto o monte crescer até as nuvens do céu.
As ondas do mar se abrem passagem, enquanto a cidade sagrada emerge com coragem. Coração acelerado, adrenalina no ar, testemunhando o milagre que está pra se revelar. Ascensão, a cidade sagrada se ergue das profundezas do oceano ao céu. A partir de agora, no ar. No coração, Edson Silva chegou, trazendo alegria, história, emoção. Um amigo da nação, o melhor companheiro, todos os dias trazendo amor verdadeiro. Canal Últimos Dias, sintonizado em você, compartilhando carinho e respeito sem porém, e a paz diária envolvendo todo lugar. Edson Silva, o comunicador que veio pra ficar. Bom dia, boa tarde, nação, boa tarde. Mas boa tarde mesmo para você que nos assiste aqui no meu, no seu, no nosso canal Últimos Dias, canal da nação. Né, nação? E aí, como é que vocês estão, nação? Vocês estão bom? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem nessa tarde de sábado, né? Eu falei que não ia fazer live hoje, me deu saudade, bateu. Eu queria trazer algo para complementar a live de ontem. Eu falei, poxa, vou fazer uma live hoje para a nação. Então, nação, é uma live breve, né? Uma live forte, que nós vamos aqui estar apresentando com a Bíblia do Almeida, que os 12 apóstolos realmente tiveram na América. Sim, tiveram na América. Quando nós fazemos o estudo sobre as 10 tribos, pegando o caminho dos livros apócrifos, e os livros apócrifos mostram ali a época que eles estiveram em Azaré América. E quando o Salvador esteve aqui, vocês lembram que o Salvador disse, eu vim para a casa perdida de Israel. E você pode reparar que a única tribo que o Salvador fala dentro dos 4 evangelhos são apenas com a tribo de Judá. As outras tribos, o Salvador não conversam com ele, a não ser a casa de Judá, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, o Salvador só tem contato com Judá e Benjamim. As outras 10 tribos, o Salvador não tem contato nenhum, porque eles já estavam na casa deles, que era a América, na época do Salvador. E já estavam basicamente participando dali até da própria escravidão. Olha que o Tratado de Tordesilhas, ela vai acontecer antes do Salvador morrer no madeiro. Uma confluência histórica que vale muito a pena nós estarmos trazendo aqui para vocês todos os dias, para termos a certeza daquilo que nós falamos e poder colocar você dentro do ponto certo que precisamos colocar. Então, isso é uma dádiva e agradecemos muito ao nosso pai Arro por essa dádiva adquirida, por nós estar trazendo aqui para vocês informações grandiosas. E nós vamos mostrar para vocês com a Bíblia em Mateus capítulo 10. E você não vai ter dúvida nenhuma. E não adianta ficar dizendo que o Brasil não existe na Bíblia, se você tentar encontrar o nome Brasil apenas pelo nome. Não, você não vai encontrar Brasil apenas usando o nome Brasil. Não é verdade? Você, com certeza, você vai encontrar Brasil pela localização histórica, tanto usando a Bíblia, como usando os livros apócrifos, como usando a história do Brasil. Você vai encontrar essa dinâmica dentro dessas informações acadêmicas. Tanto que eu já procurei conversar com universitários, mas eles, infelizmente, não têm ouvidos ainda para digerir toda essa informação acadêmica
principalmente do povo preto, né, dos negros que chegaram aqui em navios tráfico negreiro, que nós sempre falamos, sempre optamos que foram judeus. Mas o interessante é que essa passagem que nós vamos mostrar para vocês hoje, de Mateus capítulo 10, ali os judeus negros ainda não eram escravos ainda, eles eram poderosos. O Salvador não tinha morrido ainda, mas as 10 tribos já estavam como escravo nesse século XVIII, que foi o século que o Salvador morreu no madeiro por nós. Que ele vai morrer no ano 5.500 do calendário adâmico e ele morre no ano 1740 do calendário gregoriano. Uma informação que assusta os evangélicos, os religiosos, os acadêmicos e todas as pessoas que já ouviram falar de Jesus, da Bíblia do Almeida, que foi o nome dado no lugar de Yahushua a este personagem que tanto fez por nós nessa terra. E nós pegamos aqui, para você ter uma ideia, esse livro maravilhoso, que é o livro de Mateus capítulo 10. Então, aqui no livro de Mateus capítulo 10, nós já começamos a ter uma ideia do que de fato foi acontecendo aqui nessa terra, né, gente? Então, quando a gente pega esse turbilhão de informação, olha aqui, ó, você vê que Mateus 10, o próprio Salvador ele vai conversando ali, ele vai dizendo, ó, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses, né? O primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E o que Yahushua fez? Ele enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Antes de nós lermos essa parte aqui embaixo, aqui, se for preciso, que eu acredito que não será, nós temos que ver um detalhe importante aqui nessa passagem. E Yahushua fala algo interessante. Ele está falando para eles pregar o evangelho, mas eles não devem ir pelo caminho dos gentios, do povo branco. Por quê? Porque, logicamente, nesta época, estava acontecendo todo o transporte marítimo do Oceano Atlântico. Não é verdade? Que já estava acontecendo pelo Oceano Atlântico, mas não pelo meio, porque pelo meio ainda existia a cidade de Jerusalém. Então, se você reparar, toda vez que a Bíblia fala de Oceano Atlântico, ela vai falar de Mar Grande. E o Mar Grande é o Oceano Atlântico, só que não é o Oceano Atlântico de hoje, que a gente vem pelo meio, mas é o Oceano Atlântico que vem pelo norte e pelo sul. Tanto que quando você pega o porto de Portugal, ele ficava já no norte de Jerusalém. Ele vinha contornando Jerusalém até eles chegarem na América. E eles faziam isso por quê? Porque eles sabiam que no meio existia Jerusalém. Então eles faziam esses contornos basicamente porque as 10 tribos já estavam no Brasil. Então eles eram contornados por ali. E pegava também as encostas de Jerusalém com o Brasil, principalmente, porque entre Jerusalém e a América existia um pedaço do oceano que era dado como rio.
Então, quando você vê também os próprios historiadores falando da antiga cidade da Atlântida, que nós sabemos que hoje é Jerusalém, eles trazem a mesma descrição desse mar que também fazia a confluência de Jerusalém com a América. E veja que o Salvador ali, ele vai dar uma ordem, né? E a ordem que ele vai dar é qual? Não ireis pelo caminho dos gentios. Que era quem naquele momento? Os portugueses e os espanhóis, os ingleses e franceses, que são os mesmos povos, mas apenas com nome diferente devido à localidade que se encontrava. Ou seja, tinha a Inglaterra e tinha os portugueses. Quem eram os portugueses? Os colonos ingleses que estavam morando dentro da Península Ibérica. E tinha os espanhóis, que eram os colonos de franceses, também morando do lado oeste da Península Ibérica. Essa Península Ibérica, ela é hoje, que nós sabemos, chamada de Espanha e Portugal. E não podemos confundir os portugueses de hoje com os portugueses da história do Brasil. Porque os portugueses da história do Brasil, eles não voltam para Portugal. Eles viram república. E eles vêm comandar toda a América a partir dos Estados Unidos. Certo? Lembrando que o Brasil também é Estados Unidos ainda. O Brasil só não é chamado de Estados Unidos do Brasil, mas República Federativa Brasileira do Brasil. Mas ele continua, não foi tirado, em Brasília está lá, né, a taba de Brasília traz Estados Unidos do Brasil. Inclusive, no Rio de Janeiro, nas principais bibliotecas estadual, ela traz no alto o brasão do nosso país com o nome Estados Unidos do Brasil. Qualquer carioca pode ir lá. Eu não sei em outros estados que eu não fui, mas no estado do Brasil, você entra lá na biblioteca que fica na Avenida Presidente Vargas e você vai ver o brasão no alto com Estados Unidos do Brasil. Fica tão no alto que as pessoas entram lá e não percebem, né, a grande manobra que eles foram fazendo com tudo isso. O interessante é que quando as Escrituras traz não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, veja, não é que a cidade era de Samaria, mas havia samaritanos, que eram os próprios brancos, askenazi, que já estavam vivendo também do Brasil. Então, se vale a cidade para a casa de Israel, também vale para os branquinhos. Eles estavam com as suas cidades dentro da América. E ele fala para os seus apóstolos, os seus discípulos, para eles não irem de maneira nenhuma pelo caminho dos gentios, nem entrar em cidade de samaritano. Mas antes eles devem ir para onde? As ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é a casa de Israel? É a América. Foi aqui que eles ficaram perdidos, não foi em Jerusalém. A casa perdida de Israel se chama América. E eles são ordenados a ir diante as ovelhas perdidas. Veja, na época de Yahushua, no ano de 1740, os escravos estavam tocando a escravidão em toda a América. E aí, o que o Salvador pede para os 12 apóstolos fazerem? Ele diz assim, indo pregar e dizendo, é chegada o reino dos céus. Então, os 12 apóstolos, eles pregam o reino dos céus para muitos que estavam aqui na América, chamado índios, os astecas mais incas. E ele manda fazer o quê? Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, e tem que fazer de graça. Então, veja que houve ressurreição de mortos no meio do povo indígena.
E eles contam essa história hoje dentro dos seus livros do Tupi-Guarani, dessa ressurreição de mortos que ninguém acredita. Mas houve. Muitos desses amados dos astecas mais incas foram curados. Eram leprosos e foram limpos. Então, essa passagem que você está vendo aqui não é uma passagem para a igreja evangélica. Porque a igreja evangélica, o que ela faz? Ela pega essa passagem e diz que é uma profecia para os pastores evangélicos e para a igreja de pedra. Mas isso não foi uma profecia para a igreja evangélica. Isso foi um acontecimento que acontece dentro de terra brasileira. Você vê só que informação forte, né? Os pastores querem pegar essa passagem aqui e dedicar a eles. Mas não, isso não foi uma ordenança para pastor evangélico. Foi para os 12 apóstolos fazerem isso aqui dentro do Brasil. Por isso que ele vai dizer para os apóstolos: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E há o que dizer que eles não iam passar fome nessa terra aqui. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, qual cidade ou aldeia? Aqui da América, do Brasil, da América Central, da América do Norte, que eles não vieram só para o Brasil, eles não vieram só para a tribo de Azer, eles vieram para as tribos perdidas da casa de Israel. Procurar saber quem nela seja digno. Então não foi todos os hebreus que foram alcançados pelos apóstolos que foram dignos, não, nem muitos aceitaram. E hospedai-vos aí até que vos retireis. Então tudo isso que está vendo aqui em Mateus aconteceu na América. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó dos vossos pés. É verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então o juízo não é o juízo final, mas é o juízo do Apocalipse. E esse juízo vai ser o que vai acontecer com toda a América. E toda a América junta, nação, ela vai ser a Babilônia da Bíblia do Almeida. Quando a Bíblia fala que caiu a Babilônia. A Babilônia é toda a América em geral. Toda a América. E ela vai cair. Ela vai ser afundada. Todo esse território, América, vai, assim como Jerusalém afundou um dia por causa dos que desejaram a América também vai afundar para os que desejaram a América, ver o que eles fizeram com Jerusalém. Então vai cair também essa América. E o que eles vão ter apenas para habitar? Apenas Europa, Ásia e África, e a Jerusalém, que vai estar com Yahushua, o seu povo, nesse dia, que ainda não é os 1000 anos, não confunda. Quando nós pegamos essa informação, se você for continuar lendo ali, esse livro de Mateus 10, ele diz assim no verso 16: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Quem foram os lobos? Os asquenazes, os ingleses, franceses, os espanhóis, os holandeses, que já estavam chegando aqui e já escravizando todo mundo. Portanto, e o que ele manda? Sede prudentes, ou seja, sede cuidadosos, como as serpentes, inofensivos como a pomba. Isso aqui foi uma palavra que ele dá aos 12 apóstolos quando eles viessem colocar o pé na América nesse momento. Eles teriam que ser cuidadosos. E eu penso assim, nação, sério, eu penso assim, nós também, por estarmos vivendo hoje, usando os recursos dos maçons Askenazi,
por estarmos usando as ferramentas dos senhores do mundo, nós temos que ser muito prudentes. Não podemos bancar de herói, de valentões, porque a mesma forma, veja bem, os 12 apóstolos eram muito mais poderosos do que qualquer um de nós. E mesmo assim o Salvador manda, no meio dos lobos, eles terem cuidado. Porque ter prudência é isso, é ter cuidado. E às vezes nós lemos a Escritura e fazemos tudo errado. A gente quer peitar, quer xingar os caras, quer vir com tudo, fazer barulho. E eu acredito que nós não podemos pregar para os senhores do mundo. Nós devemos pregar para os que estão na mão dos senhores do mundo. E temos que ter cuidado. Por que temos que ter cuidado? Porque esses caras matam, esses caras vão se encher de raiva, de ódio. Esses caras podem querer parar o trabalho que está tranquilo. Por falta de quê? De poder do Criador? Não, por falta de cuidado. Até quem tem poder tem cuidado, até quem tem poder usa de prudência, não é verdade? Então, tudo que o Salvador lhe pede para os 12 apóstolos, quando eles vêm para a América, que na época não tinha esse nome de América, era Novo Mundo, ou Confim das Terras, ele manda que os apóstolos que andou com ele, tenham cuidado, tenham prudência. Não sai encarando todo mundo porque eles têm o poder do Espírito Santo, não. Porque lá no livro de Atos 1:8 está dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas isso não dá direito de, por você ter um poder, você achar que você pode também tentar o seu Salvador, pensando que essa galera são gente boa. Eles não são gente boa assim, eles são terríveis. Se ele matar o Salvador, quanto mais nós. Então nós temos que ter muito cuidado, trabalhar sem atingir no pessoal, como eu fiz. Eu pedi 8 canais, até que eu pedi 8 canais, né, gente? Pior se eu tivesse perdido a vida. E hoje eu agradeço por isso. Melhor perder 8 canais do que perder a vida. Da maneira que eu vi pegando pesado com esses senhores do mundo, ela nem para mim está aqui, é porque Yahweh foi muito misericordioso comigo. Porque eu comecei a pregar a verdade aqui na internet, mas eu não tive muita prudência no início. Faltou em mim um pouco de visão para ter cuidado desses homens que são perversos e covardes e muitas vezes até maliciosos. Então nós temos que ter muito esse olhar que Yahweh está mandando aí os apóstolos terem. E ali ele vai dizer, ele fala para os 12 apóstolos, antes deles entrarem na América, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão as suas sinagogas. O que é sinédrio, gente? Tinha sinédrio no Brasil? Lógico que tinha sinédrio no Brasil. Só não era chamado de sinédrio, mas de tribunal. Para você que não sabe, o tribunal superior, o tribunal do judiciário, do legislativo e do executivo, eles são sinédrios. E pertencem aos mesmos que estavam aqui na época da escravidão, e eles tomam esse sinédrio dos judeus negros que não tem mais sinédrio nenhum. Ou seja, todos os sinédrios que eram dos judeus, que não são mais porque eles vieram para cá em navios tráfico-negreiros, ficaram na mão dos askenazes, quando eles se vestem também de judeus. E eles trazem para o Brasil esse sinédrio, que nós conhecemos hoje como tribunal do judiciário, do legislativo, do executivo, que nós, hoje, muitas vezes, não nos damos conta. Tanto quando você pega aqui, por exemplo, vamos ver aqui o que é sinédrio? Preparei para vocês. Então, sinédrio no Brasil tem vários. Vamos ler ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar contigo aqui. Vamos ler junto. Então, o Brasil tem vários tribunais, incluindo tribunais superiores, tribunais regionais, federais e tribunais estaduais. Tudo isso aqui é sinédrio. Tribunais superiores ou sinédrios superiores, né? São os órgãos máximos dos seus ramos de justiça e inclui o Supremo Tribunal Federal, o STF,
o Superior Tribunal de Justiça, STJ, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e o Superior Tribunal Militar, STM. O STF é a última instância. Lembra que eu falei para vocês? Tribunais regionais, federais, são denominados TRFs, e existem 5, distribuídos em 5 regiões. Tribunais estaduais, existem 27 tribunais que funcionam em segundo grau de jurisdição do Brasil para julgamento de recursos. O primeiro grau de jurisdição é prestado pelos juízes estaduais que exercem o seu ofício nas comarcas espalhadas pelo país. Então, aí está o sinédrio que manda na República hoje. Compreende? Então, isso é importante você saber, nação, quando você ouvir falar aqui desta palavra tribunal. Então, é sinédrio, né? Então, sinédrio é o mesmo que tribunal. Então, todos esses sinédrios montaram o Brasil e a América, onde os hebreus estavam vivendo como a casa perdida. No verso 18 ele diz, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e os gentios. Isso é verdade, reis por quê? Porque nessa época o Brasil era um país monárquico. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado, como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, os filhos se levantarão contra os pais. Isso aconteceu na casa de Judá, que vieram em navio tráfico negreiro, e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Olha só, os 12 apóstolos foram odiados por causa do nome do Salvador. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, muitos índios perseveraram, muitos das tecas mais incas perseveraram, tanto que nos biomas se é falado que tem muitos indígenas que cultuam o Deus que eles desconhecem, né? Então, eles não aceitam que esse Deus que os índios eles conclamam dentro do bioma seja divulgado nas regiões que nós moramos. Tem muita coisa que eles não conseguem esconder, que eles não conseguem ocultar, eles separam. Então, eles separaram o bioma das regiões, porque no bioma tem aquela família que pegou a bênção dos 12 apóstolos, que passaram de geração a geração, como era feito na época de Abraão, dentro do próprio Brasil. Aqui ele vai dizer, e quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra. Ou seja, estava numa cidade do Brasil, aí havia uma perseguição que podia ser pelos próprios portugueses ou pelos próprios índios. Eles iam para outras, e iam falando, até chegar na América Central, até chegar na América do Norte. Eles iam falando ali, eles iam anunciando para todas as tribos de Jacó que se encontrava aqui na América. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel. Cidade de Israel aonde? Na América, tá, nação? Não é a cidade de Israel em Jerusalém, mas a cidade dos astecas, cidade dos maias, cidade dos incas. Eles não iam terminar de percorrer sem que venha o Filho do Homem. Então, olha bem, gente. Hoje os apóstolos não estão vivos para cumprir essa profecia, mas o legado na Bíblia está vivo e é nós que levamos. Então, ele está dizendo, não acabarei de percorrer a cidade de Israel. Ou seja, por isso que teve que ter escritura. Porque se o próprio Pedro, João, tiveram aqui na época, né, e eles ouvem isso, que não ia deixar de percorrer a cidade até que ele viesse, não necessariamente as pessoas dos 12 apóstolos, mas tudo que os apóstolos deixou escrito como legado para que nós continuássemos a continuar
a fazer isso. Tanto que mais à frente ele vai estar dizendo: ide fazer discípulo de todas as nações. Não é verdade? Por quê? Porque aquilo que eles fizeram no ide de Yahushua, aquilo ia ficar perpetuamente até o dia do terremoto. E muitos de nós fazemos isso hoje pelos meios que Daniel ouviu de Gabriel lá em Daniel 12, que essa palavra seria pregada nos últimos dias, quando a ciência se multiplicaria. E hoje temos uma ciência multiplicada, onde pela tecnologia podemos estar em todo lugar do mundo. É verdade? Olha que palavra muito bem cumprida, né, do que eles chegaram a falar. E aqui então no verso 4, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então não esquenta se um pastor evangélico, se um crente chamar você de endemoniado, chamar você de desviado, encapetado, que nós estamos sem juízo. Tudo isso o Salvador lhe avisou que iria acontecer. E está acontecendo. Não é verdade? Da mesma forma que chamaram ele de Beelzebul, quanto mais a nós. Né? Então, se alguém falou que você tem demônios porque você saiu da igreja de pedra, que você está endemoniado, que você está isso, aquilo, outro, fica tranquilo, continua caminhando cabeça erguida. Compreende? Se você se tornasse tudo aquilo que te chamam, nós teremos poder de ser tudo aquilo que gostaríamos de ser, né? Ah, porque me chamar de demoniado, então você passou a ser endemoniado porque te chamaram? Então comece a te chamar de pessoa milionária e vê se dinheiro cai na tua conta. Se tudo que as pessoas falam acontece de fato, então tudo que você falar de bom para você deveria estar acontecendo também. Então você tem que ter um pouquinho desse pensamento e sair um pouquinho dessas ideias que estão trazendo aí de que tem que ter cuidado porque fulano amaldiçoou ciclano, amaldiçoou Bertano, né? Então, se falar traz maldição, se a maldição acontece através da fala, então vamos nos abençoar também, já que é assim, né? Então, se eu sou pobre, então hoje eu quero dizer que daqui a pouquinho eu quero estar com 1 bilhão na minha conta. Não é verdade? Então, o Salvador chegou a fazer esse teste com os escribas e fariseus. Por um acaso, se vocês colocar alguma coisa em cima de uma pessoa amaldiçoada, morta, aquilo vai ser sujo, vai ser limpo. E se botar ao contrário? O Salvador fez isso. Da mesma forma que alguém diz, olha, eu vou te abençoar, tu vai ficar rico, e tu continua pobre, por que alguém que vai te amaldiçoar para tu ser miserável, tu vai ser miserável? Teria, por uma acaso, a palavra maligna mais poder que a palavra de bênção? Então ele está dizendo, se chamar a mim de príncipe de Beelzebul, quanto mais farão a vós. Então ali, no verso 26, portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Então ele pede o que para você fazer aqui, nação? Ele pede para você não temer. Então, se ele está pedindo para você não temer, é não temer a ninguém. Mas Edson, mas eles podem me matar. Eles só vão te matar se você for imprudente. Se você der uma de herói, de poderoso, eu vou bater para cima deles. Aí eles te matam mesmo, porque você não foi cuidadoso. Mas quando você é cuidadoso, você não precisa parar de pregar a verdade. Ninguém vai te matar porque você fala a verdade. Eles só vão te fazer o mal se você não tiver cuidado e querer partir para cima deles. Porque o poder físico nós não temos ainda. O Espírito Santo não deixa você com poder carnal. Ele deixa você com poder de alma e de espírito. Então você fica mais poderoso mentalmente, fica mais poderoso sentimentalmente, mas não carnalmente. Não tem como esse corpo receber nenhuma dádiva que venha do nosso Salvador. Então é importante você já ter essa base de informação. Então ali,
O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. Tudo isso, quando os 12 discípulos viessem para a América, eles tinham que dizer em trevas. Tudo que vos digo em trevas, ou seja, na escuridão, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma do corpo. Então o Salvador ele pode fazer isso aqui. Pode. Assim como ele mandou Yahushua lá no inferno, Yahushua foi lá e prendeu o Lúcifer e desafiou o próprio inferno, ele também pode mandar as pessoas para lá para castigo e não para sofrimento eterno. Porque não existe sofrimento eterno onde o inferno está, mas sim no lago de fogo. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil? Olha o que vai falar para os 12 discípulos. Nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas vales vós do que muitos passarinhos. Ou seja, está dizendo para os seus apóstolos, pode ir lá para a América, pode ir lá para o Brasil, pode ir lá onde o bicho está pegando, lá onde os askenazes estão, porque nem um fio do cabelo de vocês eu vou deixar que se perca. Olha a segurança que a Rússia estava passando para os 12 apóstolos, que vinha para a América no momento que a Inglaterra e a França estavam tocando terror aqui dentro, junto com a Igreja Católica, junto com os maçons, com os herodinos, com os gerundinos, com os jacobinos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Também foi aonde? Foi aqui. Qualquer astecas mais inca que confessasse o Salvador estava pronto para confessá-lo diante dos homens. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, claro que muitos negaram, né, gente? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então, hoje já está dizendo já para os apóstolos, ó, não vá lá alimentar esperança para aquelas tribos perdidas, que vai vir paz para eles. Não, eles vão sofrer os 400 anos de escravidão, como já estão sofrendo, vão passar tudo o que tem que passar. Eu não vim trazer paz ainda para a casa perdida de Israel, mas eu vim trazer a oportunidade de, mesmo eles estando no meio da escravidão, ter a oportunidade de crer em mim e serem salvos as suas almas. Levem para eles a salvação da alma e não do corpo, porque o corpo eles vão sofrer pelo que eles fizeram. Então, ali já está sendo bem orientado os apóstolos, né? Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Foi o que aconteceu entre as tribos de Azer, principalmente. Você veja que a tribo de Azer, que era para ser um povo só, se dividiu em quantas clãs no Brasil? Você tem hoje os Tupinambá, os Guarani, os Tupi, os Tapuia, os Temiminós, você tem os Aimorés, nós temos vários clãs só de uma tribo chamada Zé, para tu ver que eles ficaram inimigos de si mesmos, para se cumprir essa passagem, né? E foi por causa de traições dentro das famílias de Azer que eles se dividiram em clã dentro do Brasil. Por isso, tantas tribos de índio no Brasil com nomes diferentes. Mas se você for analisar, é o mesmo traço, né? São o mesmo povo, só que eles não têm noção disso pelo tempo que passou. Acho que são uma tribo diferente. Por exemplo, os Temiminós, eles pensam que são diferentes dos Aimorés, mas são o mesmo povo, mas só se diferem em quê? Na vestimenta de roupa, na cultura, porque é isso que diferenciou essa enorme tribo de Azer. Em eles, por causa dessa profecia de brigueiro, de discussão, eles se dividiram em clãs e se acham que eles fazem parte de tribos diferentes. E, na verdade, não é bem assim. Não é verdade, gente? Então, a informação ela tem um viés muito forte dentro desse campo de ligação com a própria Bíblia. E ainda dentro da América, ele vai instruir os seus apóstolos. Ó, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem a ama o filho ou a filha mais do que a mim,
não é digno de mim. O que o Salvador está dizendo com isso aqui, nação? Que os pastores evangélicos lêem tudo errado e faz a gente entender errado. O que ele está dizendo aqui? Qual é a sacada desta palavra? O que ele está querendo mostrar para a gente aqui? Ora, ele está querendo dizer o seguinte: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, ou seja, os apóstolos iam lá na casa dos incas mais astecas, e às vezes o indígena, vamos usar a palavra indígena, o filho indígena aceitava o Yahushua que os apóstolos estavam levando, mas talvez o pai não, talvez a mãe não. Ou talvez o pai e a mãe aceitava, mas os filhos não queriam aceitar isso. E hoje é o que acontece. Então, muitas vezes o filho poderia não querer Yahushua, porque a mãe e o pai também não quiseram. Mas se esses filhos fizessem isso, eles não seriam dignos do Salvador. Eles não podiam ter o pai e a mãe deles maior do que Yahushua, ou ter o filho e a filha maior do que Yahushua. Eles tinham que aceitar, independente se o pai e a mãe ia gostar ou não, ou vice-versa. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então ele manda os apóstolos falarem isso para as 10 tribos. E se você não tomar a sua cruz, que cruz é essa? O mesmo sofrimento que Yahushua passou no madeiro, antes de ir para o madeiro, as próprias 10 tribos estavam passando esse sofrimento. De surra, pancadaria, levar troncos nas costas para botar dentro do navio, enfim. Então, e quem não toma a sua cruz, eu sei que vocês estão o que a cruz aqui é? A escravidão. É o sofrimento da escravidão, é os tormentos da escravidão, não é verdade? Então, eles não podiam ficar naquela de, não vamos aceitar porque estamos na escravidão. Não, toma a cruz de vocês. Com escravidão, sem escravidão, vocês têm que crer no Salvador. Vocês têm que seguir após ele, que vocês não são dignos dele. Mas não estão escravos, não interessa. Vocês estão como escravos, estão como doutores, estão como presidente. Vocês têm que seguir o Salvador, não importa a posição que vocês estejam. E aí ele vai dizer ali, quem achar a sua vida, perdê-la-á. Então os índios que quisessem achar a tua vida, sem querer ajuda dos apóstolos, eles iam perder. E muitos perderam, tanto que estão nos biomas até hoje. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, 12 apóstolos, se tiver alguém das 10 tribos que receber vocês, recebe a mim. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então tudo isso aconteceu dentro da América. Muitos receberam os apóstolos como aqueles que foram levar as profecias que já estavam escritas pelos profetas. Compreende? Então, essa informação, ela é muito preciosa, ela vale muito a pena. Você entender todo esse processo, tudo que está acontecendo hoje no mundo, é em função das tribos, as 12 tribos que se encontram dentro da América. Por isso que a América é um pavio curto, por isso que a América não tem muitas catástrofes sobrenaturais em massa, né? Principalmente como terremotos que acontecem por aí, se bem que quando estiver próximo, gente, do terremoto universal, um dos sinais será terremotos em várias partes da América. Então, muita gente na América, não toda a América, mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um dia vai dar um terremoto em São Paulo, outro dia vai dar no Rio de Janeiro, um dia vai dar em Minas Gerais, outro dia em Bahia, outro dia no Rio Grande do Sul, para poder confirmar aquele chuvisco antes da chuva, né? Então, terremotos em vários lugares também é um sinal de que o terremoto universal está à porta. Então, isso é importante porque
teremos, com certeza, esses sinais de terremotos em pleno solo de todas as 3 Américas, que é uma só. Na verdade, é uma América só, porque ela não é dividida. Ela é dividida imaginariamente pelos ingleses e franceses. Mas a América toda, ela é o lugar da Bíblia antes do dilúvio. Tá? Tudo, na verdade, é um lugar só. Mas é aquilo que a gente fala. Aonde a República põe a sua mão, ela faz a divisão. Então, isso é importante. Quando nós pegamos informações como essas, que são informações brilhantes, né, temos que olhar um pouco, né, ter aquele olhar para aquele livro, que é o livro de Adrião, né, que nós estávamos acompanhando, e vocês vê que é tão verdadeiro que o próprio Adrião ele vai estar falando muitas coisas que realmente bate com a Bíblia. Por isso que eu falo, as universidades não quer que leve a Bíblia para a universidade, mas os livros universitários falam da Bíblia. Então, olha só essa página 329 desse livro aqui, que nós estamos lendo ele, em cada live leremos trechinho, História Secreta do Brasil, Vitor Manuel Adrião. Então, o Vitor Manuel Adrião, ele traz aqui, eu vou trazer mais um trechinho para você, importantíssimo, importantíssimo. Olha o que ele diz ali, nação, importantíssimo. Ele fala claramente ali, olha, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Ele diz assim, as 4 setas representam os pontos cardeais. O Brasil tem 4 setas na bandeira, é que o amarelo não deixa você enxergar. Como a dizer que tudo se emanará de Brasília, a capital do 3º milênio, a cidade do futuro no presente e, segundo o professor, 5º império agatino do encoberto Arabel, como bem amostra o seu lema, Ventures ventes, ao ventos que virão. Então, você tem uma disputa, o que eu vejo nesse livro, nação, o que eu vejo nesse livro aqui, da história secreta do Brasil, e o que eu vejo no livro da Cláudia Benhade Pacheco, eu não sei onde eu botei ele, porque eu leio os livros, depois eu não sei onde eu coloco, está aqui. Então, olha bem, esse livro, ele está dizendo que o 4º Império será onde? Que o 5º Império será em São Paulo, né? O 5º Império será em São Paulo. Isso aqui é a História Secreta do Brasil, de Cláudia Benhade Pacheco. Mas esse aqui, que também é a História Secreta do Brasil, de Vitor Manuel Adrião, ele já disse que não vai ser em São Paulo, vai ser em Brasília. Então, nós temos 2 maçonarias brigando para saber qual das 2 será a grande cidade do anticristo. Então, se por um lado temos uma bandeira para São Paulo ser o 4º Império, do outro lado temos uma bandeira para Brasília ser o 5º Império, temos uma bandeira por Brasília também ser 5º Império. Então, Brasil e São Paulo disputam este 5º Império futurístico da nação. E não sabemos se Brasília ela vai ter que se unir a São Paulo, que é o nosso maior receio. Porque se o São Paulo e Brasília resolverem serem o 5º Império as 2 juntos, elas vão envolver outras cidades que terão que acabar para que Brasília faça parte de São Paulo. Então, é só você ir no mapa, se você pega aí, por exemplo, o Mapa Mundi, por exemplo, dá para você ver, com todas as nuances, nação, que realmente isso é possível. Isso é possível. Estou abrindo aqui para vocês, para a gente só ter uma ideia, de nós termos uma ideia forte do que eles estão querendo trazer aí
para nós. Então, olha só, nação. Quando eu pego, vou pegar aqui para vocês, de repente eu vou tirar aqui uma fotozinha e vamos pegar esses de Brasília, São Paulo, né? Deixa eu ver se eu consigo. Brasília, São Paulo. Então, temos aqui Brasília e São Paulo. Brasília. Deixa eu pegar aqui Brasília. Brasília, cadê você? Só para a gente... tá aqui, ó. Goiás. Agora apareceu. Goiás. Então, beleza. Então, vamos ficar com Goiás e Goiânia, porque Brasília, gente, não é o nome de Goiás. Esse nome, gente, Brasília, era para ser de Minas Gerais. Você sabia que Minas Gerais ia ser capital. Já vou contar essa história para você já. Tá, gente? Mas deixa eu tirar aqui um print aqui para vocês, que eu quero colar para nós terminarmos essa live e você ficar impressionado do que eles escondem de nós não está no gibi. Né, gente? O que eles escondem da gente não é fácil. Então, beleza, já estou aqui colando e nós vamos... Eu deveria ter feito isso antes, né? Mas eu esqueci. Não pode esquecer, não é desculpa. Essa coisa de ficar dando desculpa aí não é fácil. Vamos voltar aqui, gente. Deixa eu pegar aqui um carinha. Ao vivo, gente, dar aula não é fácil. Dar aula não é fácil. Beleza, nação, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui tudo aqui. Deixa eu voltar aqui pra gente, beleza? Show de bola? Então, show, gente. Então, vamos lá. Corta pra gente aqui. É mais ou menos isso aqui, gente. Olha, se eles fizerem o que nós estamos pensando que eles vão fazer, nós temos uma disputa para saber quem vai ser o Quinto Império, né? Uma disputa ferrenha para saber quem vai ser o Quinto Império. Então, nós temos aqui Goiás e temos São Paulo. Tá? Então, o que eles estão pretendendo fazer? Eles vão pegar o quê? Para eles poderem ligar Goiás a São Paulo, e aqui tem um pulo do gato muito forte, né, nação? Então, eles precisam pegar Uberlândia. Eles precisam pegar esse meio aqui, ó. Então, nós temos São Paulo e Brasília, com Uberlândia no meio, né? Então, nós estamos aqui vendo que é possível, né? Só que temos Minas Gerais e temos Bahia, né? Bahia e Minas Gerais, eles não entrarão nesse páreo, tá, nação? Eles não entrarão nesse páreo, não. Mas, olha só, São Paulo e Brasília está basicamente um do lado do outro. Tu vê, quando a gente olha no mapa, fica bem mais fácil, né, gente? Quando a gente olha no mapa, então, o que pode acontecer com as duas histórias? Nós temos a bucha, que são os judeus que estão em São Paulo, não é verdade? E temos, basicamente, aí as 5 essências dos carbonários, né? Que são os bandeirantes, os praças que estão em Goiás. Então, claramente, eles podem se unir, sim, e pegar ali de São Paulo a Brasília. Então, está muito fácil do Quinto Império ser toda essa base aqui, pegando um pedaço de Minas Gerais, pegando um pedaço de Curitiba, pegando um pedaço de Mato Grosso e pegando um pedaço do Rio de Janeiro. Ou seja, eles vão ter que descaracterizar esse mapa todinho para trazer aí o tão sonhado Quinto Império, que para eles, tirar um pedaço de um lugar, dane-se, eles não estão nem aí. Eu acho que eles vão se preocupar com isso. Então, nação, tem que focar Brasília e São Paulo. Brasília e São Paulo. O foco é esse, Brasília e São Paulo. Tem que focar muito esses 2 estados brasileiros que se unirão
para poder formar o quinto império, a quinta essência, e trazer aí o seu grande general supremo para que eles não estejam em dificuldades quando o seu mestre voltar. Se bem que eles vão tomar uma coça antes da besta vir dos anjos caídos, né? Que o João viu como gafanhoto, que eles vão fazer mal a esses homens, mas eles não vão matar, mas apenas atormentá-lo por 5 meses. Tá, gente? Então, São Paulo, gente, ela é uma cidade que ela pode se destruir e da noite para o dia se reconstruir, que é o que vão fazer com Porto Alegre. É que Porto Alegre está indo devagar porque está tudo muito novo, as pessoas não podem se assustar, então eles estão tendo todo o cuidado. Mas eles sabem que se eles quiserem construir uma nova Porto Alegre num estalar de dedos, eles podem, porque já fizeram isso na cidade modelo. Dubai foi construída assim. Tudo hoje, eles não vão gastar pedreiro. Gente, robô hoje, existe robô pedreiro. Já existe paredes pré-montada. Tudo pré-montado, gente. Então, eles podem construir uma cidade do nada, da noite para o dia. Você pode acordar com uma cidade na desgraça e você dormir com uma cidade poderosa. Diferente de nós, que estamos cegos e estamos pensando que não tem mais jeito, para, por exemplo, não tem mais jeito para o Rio Grande do Sul. Nossa, está tudo destruído. Está destruído, nação, para nós, não para eles. O que foi destruído no Rio Grande do Sul não foi o que é deles, foi o que é nosso. E, às vezes, o que é nosso tem que sair para entrar o que é deles. Se é que você está me entendendo. Se é que você está me compreendendo. Então, nação, eu deixo essa palestra aqui para vocês como ponto de reflexão e vamos trazer assim, devagarzinho, no conta-gotas, com muita prudência, sem ficar mexendo com eles, xingando eles, né? Sem irritá-los, né? Porque eles são perversos. Se você irrita o perverso é capaz de tudo, até de afrontar o próprio Criador. Então vamos devagar, vamos na prudência. Não é que nós estamos com medo, mas é que nós podemos também querer ser muito heróis, poderemos até abortar o nosso trabalho e poderemos estar levando a verdade mais adiante, e por causa de um descuido a gente acaba atrapalhando até a missão do nosso Salvador. Vamos para cima, tomam com tudo e que Arro possa suster vocês na palma de suas mãos. Até a próxima palestra, nação. Valeu, tamo juntos. Nosso mundo será um lugar de harmonia. Todos os animais vivendo em sinfonia. Com Yahu, nosso rei, eles dançaram de alegria. Cãozinhos e gatos virão abanando o rabinho pra nos receber. A beleza da natureza se renovará. A paz reinará em cada lugar. Num abraço fraterno, a dor se dissipará. E no amor de Yahu, todos poderão confiar. Todos os animais estarão de novo no mundo alegria com Yahu, nosso rei. Cãozinhos e gatos virão abanando o rabinho nos receber. Nosso mundo será um lugar de harmonia. Todos os animais vivendo em sinfonia com Yahu, nosso rei. Eles lançaram de alegria. Cãozinhos e gatos virão abanando o rabinho pra nos receber. A beleza da natureza se renovará. A paz reinará em cada lugar. Num abraço fraterno a dor se dissipará. E no amor de Yahu todos poderão confiar. Todos os animais estarão de novo no mundo de alegria com Yahu, nosso rei. Cãozinhos e gatos virão abanando o rabinho nos receber.
receber. Ah,